Vamos agora exportar. Como é que eu faço para exportar? Para exportar, eu seleciono todas as ferramentas, vou pressionar aqui todas as fotos, vou pressionar Ctrl A e vou dar um clique com o botão direito em cima de qualquer uma das fotos. Aí eu venho aqui em exportar e exportar. E aí vai abrir para mim a janela, né, de exportação, tá bom? Deixa eu aumentar um pouco o tamanho dessa janela aqui, porque eu acho que fica ruim para vocês aí. Olha só, na minha janela de exportação, eu tenho algumas opções. Então, olha só que interessante. Eu vou imaginar dois cenários aqui. Eu vou imaginar a exportação para impressão, eu vou mandar fazer um quadro, um álbum, ou revelar em 15 por 21, sei lá. E vou imaginar um cenário onde eu vou exportar para redes sociais, tá? Eu sempre faço duas cópias do arquivo. Uma para revelação e impressão e uma para redes sociais. Então vou fazer primeiro revelação e impressão, tá? Então olha só, aqui local de exportação é a primeira opção que nós temos aqui na hora de exportar, tá? Aqui tem exportar para, né? E aí você tem algumas opções. Se você selecionar pasta específica, você vem aqui em escolher e você exporta para uma pasta específica do seu computador, como se você estivesse salvando no Photoshop ou em qualquer outro programa, tá? Aí ele exporta para dentro daquela pasta. Eu não uso, é uma opção boa, tá? Legal, interessante, mas eu não uso. Eu uso a opção. Tem várias opções, a escolher pasta mais tarde, que é para quando você deixa tudo pronto, mas não faz a exportação, deixa só configurado. Área de trabalho, meus documentos, né? Usuários, meus vídeos, minhas imagens. Eu gosto de deixar aqui, ó, mesma pasta da foto original. Aí eu habilito aqui colocar na subpasta. Por quê? Porque o Lightroom ele vai exportar para a mesma pasta onde estão as fotografias originais, mas ele vai criar uma pasta lá dentro e jogar dentro dela e não vai misturar com o que já está lá, né? Porque, por exemplo, se você estiver fotografando em RAW, né, e exportar em JPEG, tudo bem, ele vai exportar. Mas se você fotografou em JPEG e exportar para JPEG dentro da mesma pasta, aí ele vai sobrescrever as imagens, né? Então você coloca na subpasta e aí ele cria uma pasta dentro daquela pasta original e joga as fotos exportadas dentro dessa pasta, tá bom? Então olha só, eu habilito aqui, né, eu colocar na subpasta e aí eu dou um nome para essa subpasta. Eu costumo colocar JPEG-LR, porque é um JPEG oriundo do Lightroom, daquilo que eu editei no Lightroom. Então ele vai criar uma pasta chamada JPEG-LR e vai colocar tudo lá dentro para mim, tá bom? Arquivos existentes eu deixo sempre em perguntar o que fazer, tá? E aí nós temos aqui, ó, nomeação de arquivos, eu não mexo, tá? Não aconselho vocês a mexerem. Se você habilitar aqui, ele vai exportar para aquela pasta e vai trocar o nome do arquivo. Não aconselho fazer isso, porque é bom você ter o mesmo nome do original, tá? Então isso aqui eu não utilizo. O vídeo aqui, eu não sei nem como funciona, tá, gente? Eu não mexo com vídeo aqui no Lightroom, tá? Não sei nem por que que tem isso, se o Lightroom não é feito para vídeo, mas tudo bem. E aí tem aqui configurações de arquivo. Aqui você precisa prestar atenção. Formato da imagem que você vai exportar. Você vai exportar em JPEG, tá? Se você fotografou em RAW, vai exportar em JPEG. Se você fotografou em JPEG, vai exportar em JPEG. JPEG é o formato universal, é onde os labs vão fazer a impressão, é o formato que é mais aceito nas redes sociais, é o formato mais usado. Tem outros formatos? Tem. Tem o PSD, TIFF, PNG, DNG e o original, mas não aconselho usar, tá bom? Aconselho sempre usar aí JPEG, porque você já tem o RAW guardadinho ali para vocês. Depois eu posso fazer uma outra aula, uma outra aula falando de outros formatos, como por exemplo o PSD, né, que é o nativo do Photoshop, o TIFF, o DNG, que é o RAW da Adobe, que guarda, né, as características do RAW, mas também é um arquivo muito pesado, muito grande, né, ele não serve para impressão, para postagem em redes sociais, ele só tem as características ali do RAW, é como se fosse um RAW mesmo, só que da Adobe, tá? Mas a princípio aqui nós vamos usar aí
o JPEG, tá bom? O espaço de cor nós vamos deixar em sRGB, né? Tem outras opções como display, P3, o Adobe RGB, o Profoto, mas a grande maioria esmagadora das mídias de reprodução de imagem trabalham com o formato sRGB. Monitores, mini labs de impressão, TV, celular, tudo trabalha com sRGB. Então, se você exporta, por exemplo, para um Adobe RGB, né, e a pessoa abre a foto em um monitor sRGB, um celular sRGB, as cores podem dar diferença. Um verde pode ficar mais claro, mais escuro, né, mais intenso, menos intenso, um vermelho, tudo mais pode aí dar alteração. Então, usar sempre aí o sRGB, tá bom? Qualidade sempre em 100%. Como eu vou fazer a exportação em alta resolução, que é para impressão, né, revelação e impressão, eu deixo em 100% e não uso o limitar tamanho do arquivo A, porque se eu limitar e eu colocar um valor aqui, se atingir aquele valor, ele derruba a qualidade, né? Ele não pode passar daquele tamanho, ele começa a derrubar a qualidade para conseguir manter o tamanho. Então você nunca usa isso aqui, tá bom? Redimensionar a imagem não vamos usar aqui, tá, pessoal? Não vamos redimensionar, nós precisamos ela no tamanho máximo, né, que a exportação conseguir, que aquele RAW conseguir. E a resolução nós vamos deixar em 300 pixels por polegada, tá bom? Nitidez de saída, eu sempre deixo nitidez para tela, intensidade alta, tá? Não dá muita diferença, mas numa impressão aí você vai conseguir ver a diferença sim, depois que a foto estiver no papel, tá? Então nitidez para tela com intensidade alta, tá bom? Metadados, você pode apagar os metadados da sua foto, que é o EXIF, né? Velocidade, abertura, ISO, que fica tudo gravado lá no metadado, ou você pode manter. Eu sempre mantenho, né? Todos os metadados, porque depois eu apago. Ou a rede social apaga quando você posta, ou eu apago no Faststone, que é o software que eu uso, que eu gosto de usar para colocar a minha assinatura. E lá eu mando ele apagar, ele apaga aí eu fico com uma versão com EXIF e uma versão sem EXIF, tá? Quem não sabe, não conhece o Faststone, tem vídeo meu aqui no canal que eu ensino vocês a trabalharem um pouco aí com o Faststone, tá bom? Então vou fechar aqui os metadados. E marca d'água é que você pode colocar aqui a sua assinatura. Se eu habilitar aqui marca d'água, aí ele tem aqui a marca d'água de direitos autorais simples ou editar marca d'água. Se eu clicar em editar marca d'água, ele vai abrir para mim essa janela e aí eu posso colocar o meu nome aqui, tá vendo? Ele vai aparecer aqui na foto. Deixa eu ver se dá para aumentar isso aqui. Para ficar mais visível. Olha só, tá direitos autorais aparecendo aqui, ó. Eu poderia colocar o meu nome aqui, ó. Roberto Delano, e ele vai aparecer lá o Roberto Delano, tá? Eu posso posicionar, ó, aqui tem a posição, eu troco a posição, ó. Eu posso refinar aqui, ó, a posição. É bem interessante. Eu também não uso aqui, tá, pessoal? Mas é uma opção aí para quem quiser usar, tá? E tem a opção de usar imagem. Você pode clicar aqui, ó. Se você tiver uma logomarca, você pode usar a logomarca aqui no canto também, tá bom? Eu não uso aqui, tá, pessoal? Eu uso o Faststone e eu tenho vídeo aqui no canal ensinando você a fazer, usar aí o Faststone para colocar o logo, tá? Eu acho ele mais prático do que o Lightroom, tá bom? Então eu vou dar um cancelar aqui, tá? Vou desabilitar e vou fechar. E após a exportação, não fazer nada. Tá pronto para exportar. Ah, Roberto, então toda vez que eu for exportar uma foto no Lightroom, um trabalho no Lightroom, porque ele exporta tudo de uma vez, tá? Todas essas fotos que vocês estão vendo aqui embaixo, ele vai exportar tudo de uma vez, tá? Eu não preciso exportar uma por uma. Ah, Roberto, toda vez que eu for exportar, eu tenho que fazer essa configuração? Não, você pode salvar a configuração. Olha só, nós fizemos toda essa configuração de exportação. Agora eu posso vir aqui em adicionar
e salvar como uma pré-definição. Aqui está pré-definição sem título. Eu posso salvar como, por exemplo, alta resolução, que é o que será exportado aqui. Ele vai exportar em alta, né, no tamanho máximo, com 300 dpi, pronto para impressão, que a impressão é melhor você sempre usar o máximo. E aí você, né, deixa aqui, ó, pré-definições de usuário, que ele vai vir aqui, tá? E você dá um criar. E aí, se eu abrir aqui, ó, a minha resolução, a pré-definição de usuário, eu já tenho aqui a minha alta resolução. Eu clico em cima dela, né? Seleciono ela aqui, ó. Selecionei, ó. Ele desabilitou todas as opções aqui. É porque ele vai exportar do jeito que eu configurei. E aí eu clico aqui, exportar em lote, ele manda exportar tudo, tá bom? Agora olha só, eu vou cancelar, tá? Vou clicar com o botão direito e vou exportar novamente. Exportar e exportar. Agora, vamos exportar para redes sociais, tá? Olha só, mesma coisa, vou deixar na mesma pasta da foto original, colocar na subpasta, agora eu vou trocar o nome, porque eu já tenho a subpasta JPEG Lightroom, né? Então agora eu vou exportar para redes, traço, não pode deixar espaço aqui, tá, gente? Ó, redes, se eu der um espaço ele fica vermelho, ele não aceita. Então eu tenho que colocar o traço sociais, né? Agora, olha só as diferenças, né? O que eu vou fazer de diferente nessa exportação. Configuração do arquivo, tá? Eu vou tirar de 100 e vou colocar em 80% de qualidade, tá? Minha qualidade não vai ser mais 100%. Por quê, gente? Até 60% aqui, você não consegue ver diferença em monitores e celulares. Não dá diferença. Só que reduz o tamanho do arquivo, né? O arquivo fica mais leve, mais fácil para subir, menos espaço, né? Onde você guarda no seu celular, no seu computador. Então é melhor aí baixar um pouco, não precisa deixar no 100, tá? E agora, em redimensionar, né? Eu vou habilitar. Eu vou selecionar aresta longa, tá? E vou colocar aqui 2048 pixels. Por quê? Porque eu podia colocar aqui largura e altura. Só que eu colocando aresta longa, o Lightroom identifica a aresta longa, o lado longo da imagem. E ele coloca 2048 naquele lado longo, né? E o lado curto, ele faz de acordo com o lado longo, né? Na mesma proporção. Então, se eu colocasse, por exemplo, aqui, ó, altura e largura, e definisse aqui uma altura e uma largura, ele poderia deformar a minha imagem, né? Se eu não tenho certeza do corte, ele vai deformar a minha imagem. Então eu coloco aqui a aresta longa 2048, não ampliar. E aqui na resolução, agora para a internet, gente, não é 300 pixels por polegada. Se você coloca 300 pixels, a internet não aceita, o provedor não aceita, a hospedagem não aceita. Eles alteram a resolução. Então aqui você pode colocar 72 pixels por polegada, tá? E no restante, nitidez para a tela, intensidade alta, não mexo em mais nada e vou salvar também esta configuração, tá? Clico aqui em adicionar e agora eu vou escrever redes sociais e vou dar um criar. Então olha só, pessoal, eu tenho aqui a minha alta resolução. Se eu clicar em cima dela, eu mudo, né, toda a configuração aqui, ó, já tá vendo? Foi para 300, né? 100%, né? Mudou aqui o nome. Se eu clicar em redes sociais, olha lá, mudou para redes sociais, 80, 2048, 72 dpi. Então eu tenho pronto. Eu faço uma exportação. Ah, esse aqui vai para revelação. Boto aqui alta resolução, clico em exportar. Você pode alterar qualquer parâmetro que você quiser, ou então você bota aqui rede social e você exporta para rede social e você pode também alterar o parâmetro que você quiser. Se você não quiser alterar parâmetro, você habilita a caixa. Aí ele apaga, né, todos os parâmetros, não deixa mais você alterar. E até dá um aviso aqui, ó, algumas seções ficam ocultas
quando as pré-definições são marcadas. Marcou aqui, ele oculta para você não mexer mais. Se você não marcar e clicar apenas em cima, eu faço assim, tá, pessoal? Ele mantém aquela configuração que eu salvei e eu não vou mexer mais nada, eu não preciso mexer. É só clicar em exportar. Ele vai criar a pasta e exportar nessa configuração. Beleza? Vou dar um cancelar aqui e vou voltar a tela para mim, que eu quero explicar uma parada agora para vocês, tá?